Muito bem, estamos com o seu podcast semanal, Abraço da Fé em Debate, toda terça e toda quinta-feira, um episódio contribuindo para a comunicação, para a edificação da nossa vida, a partir de um projeto de comunicação da sua produtora, Abraço da Fé Produções, que grava o seu podcast, edita o seu podcast, loca esse ambiente extremamente confortável, com toda a infraestrutura, também produz o seu evento e faz gerenciamento das suas redes sociais. É Abraço da Fé Produções, que realiza semanalmente esses dois podcasts. Toda terça é um podcast que envolve religião, igreja, espiritualidade, e toda quinta-feira um podcast mais jornalístico que vai versar sobre diversos temas que interessam a você e a toda a sociedade. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença do nosso querido Padre Francisco, ele que é pároco, né, da paróquia Sagrada Família, aqui em nossa querida Diocese de Campina Grande. Padre Francisco é o 6º administrador paroquial da Paróquia Sagrada Família, que possui atualmente 5 comunidades, incluindo a matriz, não é? De uma dimensão pastoral ativa, com leigos engajados e inúmeros projetos em andamento que dão vitalidade a uma das maiores paróquias da forania oeste da querida Diocese de Campina Grande, não é? E hoje queremos abordar um tema muito especial, muito estratégico para a vida da igreja, que é justamente a igreja em missão, tá? Então, imperdível o nosso episódio de hoje. Eu quero lembrar a você dos nossos parceiros. Contamos com a Multimídia Suprimentos e Comunicação Visual, que tem outdoor, adesivo, inclusive envelopamento para o seu automóvel, além de placas para a sua loja, o seu estabelecimento, o seu evento, e banners impressos em lona, em papel e em adesivo. Também a Safety Car Proteção Veicular. É uma empresa aqui de Campina Grande com uma atuação maravilhosa no mercado, né? Presta um serviço de excelência, não só em rastreamento veicular, mas uma gama de serviços que a Safety Car oferece para você. E a gente fica muito feliz em contar com a Safety Car enquanto nosso parceiro, né? O telefone da Safety Car é o 3088-8865. Olha como é fácil, 3088-8865. Instagram, Safety Car Proteção. Então, a sua empresa de proteção veicular, Safety Car. Muito bem. Primeiro, agradecer sua presença, Padre Francisco, dizer que é sempre bom estar com o senhor, tanto no nosso programa de rádio Abraço da Fé, quanto realizando esse podcast, que vai ser muito enriquecedor. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse do senhor, de onde o senhor é, quantos irmãos e como surgiu sua vocação para a vida sacerdotal, a vida derramada como dom em nossa igreja. Olá, que bom, é uma alegria também para mim, né? Aceitei o convite que você me fez para estar nesta tarde, nesse podcast, onde vamos falar sobre a missão, né? A igreja em missão. Eu sou da cidade de Sossego, né? Do estado aqui da Paraíba. Tenho 3 irmãos, né? Graças a Deus, inclusive estava a semana passada na casa dos meus pais, né? Passando uns dias. E o meu despertar vocacional ele começou bem cedo, né? Eu tinha 13 anos de idade, né? E isso foi se alimentando, né? Durante muito tempo. Com 17 anos, né? Eu fui enviado, né? Para a missão, para dar os primeiros passos, né? No estudo. E hoje estou, né? Agora padre, né? Sou padre há mais de 5 anos, praticamente, né? Da minha ordenação. Estou na paróquia Sagrada Família como administrador paroquial. Você dizia 5 capelas, mas nós já estamos na 6ª. Olha, coisa boa! A Capela Santa Rita de Cássia, né? Nós temos aí a missão, né? De
constituir essa nova capela, já ganhamos o terreno, já construímos o muro. Esse ano a gente já vai fincar as colunas para começar a construir. O trabalho missionário não para, né? As paróquias, né? Não só a paróquia a qual o bispo me confiou, mas todas as paróquias, ela tem essa dinamicidade missionária, né? Os trabalhos, as pastorais, os movimentos. Então, a princípio é isso, né? Um pouco a minha história, né? Muito bem. E a gente soube, por isso também o convidou para tratar de igreja e missão, porque a gente soube que o senhor esteve na Amazônia, né? Antes de se ordenar presbítero, já teve uma atuação missionária em um ambiente muito propício para a missão, um espaço vasto, onde a igreja no Brasil inteiro dialoga e envia pessoas ligadas à igreja como missionários. O senhor teve essa experiência e eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco a experiência de um jovem que no processo vocacional e de formação teve a graça de ir para um ambiente que é uma terra fértil para a execução de missões no nosso país. Eu fiquei muito feliz, né, quando recebi o convite, né? Na verdade, foi um projeto da igreja, né, a igreja que envia. Eu não pedi para ir para a Amazônia, né, mas a igreja solicitou. Eu estava terminando todos os meus estudos, que são próprios, né, de um jovem que entra no seminário, e vem um processo chamado estágio pastoral que a gente faz. E eu estava com o Padre Eude, lá na cidade de Prata, e o bispo estava lá, né, fazendo a visita, tudo, e ele me fez o convite, né? É interessante, quando eu recebi o convite para ir para a Amazônia, por uma palavra assim tão simples que a princípio eu não entendi o que o bispo queria dizer. O bispo, na hora do jantar, né, a gente estava jantando, né, depois teria a missa, aí o bispo perguntou a mim: Francisco, você sabe nadar? Você sabe nadar? Ele perguntou desse jeito. Eu sei, Dom Nelson. Uma pergunta despretensiosa. Despretensiosa, né? Eu sei. Pronto, aí a gente continuou o jantar, terminamos, né? Nos organizamos, teve a missa, depois teve uma sobremesa. Aí o bispo deu continuidade, né? Bom, você disse que sabe nadar, eu quero fazer um convite para você. E ali aconteceu, né? A primeira proposta, né? E eu aceitei, né, de ir para a Amazônia. Passei 2 anos lá na Amazônia, no estado da Amazônia, na cidade na prelazia de Lábrea, na cidade de Canutama, né? Na cidade de Canutama. Passei 2 anos como seminarista estagiário e depois como diácono. E depois fiquei Você ordenou diácono lá, não? Não, eu ordenei. Voltei, Dom Delcio me ordenou diácono, aí eu voltei para lá. E depois retornei definitivamente para a diocese. Mas foi todo esse processo que foi interessante. Aí quando o bispo perguntou, né, você sabe nadar, eu fui entender depois, né, o que Jesus disse: avance para as águas mais profundas, né? Não foi só uma pergunta em si, mas eu entendi algo a mais depois, né? Depois eu entendi isso e fiz essa leitura. É como se a igreja dissesse: olha, eu quero te enviar para as águas mais profundas. E lá eu tive uma experiência extraordinária, sabe, Edgley? Antes de eu entrar no estado da Amazônia, eu fui para Porto Velho, em Rondônia. Eu passei 15 dias lá se preparando, não somente eu, mas diversos padres, freiras, missionários leigos também, que abraçam a causa em relação à missão e diz sim. E um monte de missionários que estavam em formação lá, e um bispo perguntava para todos: o que vocês vieram fazer aqui, na região amazônica? E muitas pessoas foram respondendo tudo, e teve uma pessoa: não, a gente veio, a gente vai levar Jesus para os ribeirinhos, para os indígenas. Ao bispo disse: vocês não vão levar Jesus, Jesus já está lá, vocês vão ser só motivadores, motivar, incentivar o povo, né, cultivar, né, motivar o povo na sua fé. Eu achei interessante a explicação do bispo palestrante, né, que estava dando a palestra para os missionários. Mas exatamente isso, né? Nós não vamos levar, porque Jesus já está. Jesus está em todos os lugares, né? Nos lugares alegres, nos lugares tristes. Ele está no coração do ser humano. Basta só a gente, né, permitir que o despertar da fé, da esperança, da caridade seja abundante, né? Então, a princípio, foi essa experiência que Passou quanto tempo lá? Eu passei na Amazônia 2 anos, né? Inclusive, eu estava dizendo agora para você, né?
Quando eu estava lá, o bispo queria me ordenar, né? Não, eu estou encardinado na Diocese de Campina Grande, o meu bispo é Dom Ducênio, né? Mas assim, a gente construiu uma amizade muito boa, mas eu tive que me adaptar àquela região, né? Inclusive, né, o que Deus disse para Moisés: tirai a sandália dos pés, pois o lugar onde pisas é sagrado. Então, quando a gente chega, né, em um lugar diferente, um estado diferente, a gente não pode chegar com pretensões ou algo desse tipo. Então, a gente tem que chegar desarmado, né, e se adaptando aos poucos e convivendo com o povo. Então, foi uma experiência magnífica que eu carrego no meu coração por toda a minha vida e sou muito grato à igreja. Confesso aqui, né, nesta tarde, que eu não queria ir para a Amazônia, né, mas a igreja me fez o convite e eu, mesmo sem querer ir, mas disse sim e fui feliz, né? Fui feliz, graças a Deus, sou muito feliz, e está no meu currículo, né, missionário, na minha experiência missionária, foi magnífico a experiência, né? Muito bem, então a gente está hoje conversando com o querido Padre Francisco. Ele é administrador da Paróquia Sagrada Família e é uma das paróquias de maior volume na Forania Oeste, em nossa cidade de Campina Grande. E a gente está tratando do tema A Igreja em Missão, um tema extremamente conectado com o espírito de igreja, o espírito do cristianismo, e a gente vai ter muita coisa boa no episódio de hoje para compartilhar com vocês. Eu quero lembrar a vocês dos nossos parceiros, né? Contamos aí com a parceria sempre agradável e um suporte muito bom para a gente levar esse projeto de comunicação da Clínica Maior, que é o Instituto de Ortopedia, Reumatologia e Acupuntura Médica. Fica no bairro mais conectado com a área de saúde em Campina Grande, o bairro da Prata, próximo à Paróquia do Rosário. Lembrando que lá no complexo da Clínica Maior, ainda você conta com a Academia Maior, com uma série de instrutores, um espaço com tudo que você precisa em academia para as atividades físicas que você e o seu corpo merecem. Toda a equipe é supervisionada, dirigida por nossa querida e competente doutora Gertrudes. Também eu quero lembrar a você da Acuidar, né? A Acuidar, Cuidadores de Pessoas. É uma franquia sediada aqui em Campina Grande, mas está presente em cerca de 150 cidades do nosso país. A Cuidar tem o cuidador certo para a pessoa que você ama. Eles selecionam, eles têm no seu quadro de cuidadores pessoas credibilizadas para ir cuidar de você. Não importa a sua faixa etária de idade, não importa o que você está vivendo. Desde criança, pós-parto, pós-cirurgia, idosos, qualquer que seja a sua necessidade, saiba que você pode contar com uma empresa que tem o cuidador certo para aquela pessoa que é tão especial para você. A Cuidar Campina Grande fica no complexo jurídico da nossa cidade, ali no bairro da Liberdade. Tem a direção da nossa querida Maria Edivânia, não é? E o telefone da Cuidar é o 991 35 6799. 991 35 6799. E o Instagram, A Cuidar Campina Grande. Muito bem. Convido você também a acessar as nossas redes sociais. Segue aí a gente no Instagram, Abraco da Fé Produções, né? E também aproveita, entra no nosso canal, se inscreve no canal do YouTube da Abraço da Fé Produções. Toda terça e toda quinta a gente está aí com o nosso podcast, com mais um episódio para você. Também eu aproveito para lembrar que a Abraço da Fé Produções tem esse espaço que pode ser utilizado por você e por sua empresa para realizar o seu podcast. A gente grava, edita, prepara, transmite o seu podcast para você com toda uma infraestrutura, uma sala moderna, climatizada, com equipamentos
que atenderá certamente a sua necessidade, tá? Se você tiver interesse, é só ligar para a gente ou mandar um WhatsApp lá no 993064000, 993064000. Também a gente produz o evento que você está pretendendo realizar, da sua empresa, da sua paróquia, da sua comunidade de fé, e a gente pode também fazer o gerenciamento das suas redes sociais. É Abraço da Fé em Debate, com o episódio de hoje, falando sobre a Igreja em Missão, junto com o nosso querido Padre Francisco. E aí, o senhor falava da sua experiência missionária na Amazônia, certamente enriqueceu e enriquecerá o senhor em toda a sua caminhada sacerdotal. E aí a gente fica com uma pergunta que é estratégica para todo o desenrolar do episódio de hoje. O que seria, padre, uma igreja missionária? Então, a igreja missionária, né, é uma igreja que sai de si mesmo, né? A igreja, ela não foi constituída para ficar fechada, mas sim para estar aberta nas diversas dimensões, né, da sociedade. A igreja está presente, né? Mas a igreja missionária, ela tem a função de anunciar e proclamar o evangelho a todas as criaturas. O que Jesus falou para os apóstolos: ide por todo mundo e anunciar o evangelho a todas as criaturas, batizando-as, ou seja, ministrando também. A igreja tem a função, né, de ministrar também os sacramentos, né, anunciando o evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a missão da igreja é sair, né, sair e anunciar, criar, né, condições também para que as pessoas possam se encontrar com Deus. Isso é importante. É a igreja em saída. Isso não começou agora, né? Se a gente estudar o Antigo Testamento, a igreja está toda nesse processo. O povo no deserto, caminhando. Abraão, né, que recebeu a ordem de Deus, saiu de Ur dos Caldeus em busca da terra prometida. Então, toda a dimensão da igreja é a caminho, em saída. Então, isso é ser uma igreja missionária, né? É uma igreja que está a caminho, né? O senhor falava aí, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que se batiza, ele se torna missionário, por quê? Exatamente. Todos nós que somos batizados recebemos uma função, uma missão, né? Porque nos configuramos a Cristo, né? Nos configuramos a Cristo, somos ungidos, né? E passamos a fazer parte, né, daquela questão do sacerdote, profeta e rei, né? Essas três funções, né, que quando somos batizados nós recebemos. Ou seja, quando somos batizados recebemos o sacerdócio comum. Todo cristão batizado, né, vocês que nos acompanham, todo cristão batizado, ele recebeu o sacerdócio comum, né? Por exemplo, eu sou sacerdote ministerial, eu recebi o ministério constituído pelo bispo, né, sucessor dos apóstolos, mas todos aqueles que foram batizados também se tornam sacerdote, o sacerdócio comum. Tem a função de profetizar, de anunciar, tem a função de santificar e tem a função de ensinar. Então, tudo isso é constituído uma vez que somos batizados. Aí recebemos essa grande missão de anunciar ao mundo, né? Isso que nós já falamos, a igreja em saída, que anuncia, que proclama, que fala do reino de Deus. Interessante, padre. Toda missa, no processo de formação, a gente aprende, terminou a missa, começa a missão. O próprio termo missa vem do conceito de mission, né? Sim. Então, a missão inicia. Você ouve a palavra, se alimenta da Eucaristia e é convidado, quando termina a missa, a começar uma missão de viver aquilo que a liturgia propôs naquela semana, né? Todas as semanas sempre nós tiramos uma lição de vida, né, para vivermos, né? Então, terminou a missa, começa a missão no dia a dia, né? No dia a dia, no trabalho, na faculdade, no lazer, em todos os lugares onde estivermos, né? Ali está a missão que nós recebemos, né, de Deus, de Jesus. O Papa Francisco, o senhor iniciou a resposta sobre o que seria uma igreja em missão, fazendo referência a algo que o Papa Francisco
na encíclica Evangelho Gaudium, ele faz referência também no sentido de uma igreja em saída, né? Uma igreja que vai além da sua estrutura física, tanto do templo quanto da sua área pastoral, do centro paroquial, pastoral. Então, essa fala do Papa Francisco, ela termina espelhando a essência da missionariedade da igreja, não é, padre? Sim, exatamente, né? A Evangelho Gaudium eu já tive a oportunidade de ler por diversas vezes, né? Um livro que fala muito, né, da missão, e o Papa Francisco enfatiza muito essa alegria, a alegria do Evangelho, né? Inclusive aquela fala que diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Todos aqueles, né, que foram batizados, todos aqueles que foram inseridos no coração da igreja, manifesta a alegria de Cristo, né? A alegria do Cristo ressuscitado, e essa é a nossa missão, de levar essa alegria, a alegria do Evangelho, de proclamar, de anunciar, com todo entusiasmo, né, com toda força. Mais à frente talvez tenha essa pergunta, mas quando o Papa Francisco fala também da alegria do Evangelho, também levar essa alegria do Evangelho em lugares difíceis, os areópagos, que o Papa Francisco também cita muito na Evangelho Gaudium, né? Na alegria do Evangelho, ele fala muito dos areópagos, né? Como referência a Paulo, né, que esteve em Atenas evangelizando e disse: a esse Deus desconhecido que vocês não sabem, eu anuncio, é Jesus Cristo, né? Morto e ressuscitado. Nós também, assim, em meio a tantas tristezas, em meio a tantas decepções, em meio aos paradoxos também, nós levamos a alegria. Não a alegria nossa, né, mas a alegria do Cristo ressuscitado, que nos faz ser uma pessoa alegre. Eu costumo dizer sempre, Edgley, que uma pessoa alegre não é uma pessoa que fica rindo direto. Uma pessoa alegre é uma pessoa realizada, é uma pessoa feliz, é uma pessoa convicta, né, de que é cristã, e que o que move ela é a força de Deus, a alegria do ressuscitado. Então, nesses ambientes, né, eu na minha missionariedade, né, enquanto padre, ainda antes de ser padre também, como seminarista, né, a gente tem os trabalhos pastorais que a gente faz, mas depois de padre, né, a gente entra em lugares, né, muito difíceis, e a gente tem que levar lá a alegria do Evangelho, que a alegria do Evangelho é aquela força que muitas vezes aquela pessoa precisa. Uma mãe que tem um filho na cadeia, né, uma pessoa que está doente, dependência química, né? Dependência psicológica também, que tem muito isso, né? Então, são muitas situações de tristeza onde nós devemos levar a alegria, né? Alegria que vem do Cristo ressuscitado, que fique bem claro, né? Não é uma alegria que a gente leva por acaso, não é a alegria que o mundo oferece, é a alegria do Cristo ressuscitado, né? Que nos faz ser alegre, mesmo sem rir, mas nos tornamos pessoas alegres, realizadas, fortalecidas, porque a alegria do Evangelho, a alegria do Cristo ressuscitado, fala mais alto do que a tristeza, né, de que as dores, de que as angústias, né? Então, é importante, né, enfatizar isso, né, os areópagos, onde a igreja está presente, levando a alegria do Cristo ressuscitado. Interessante, Padre Francisco, que o Papa Francisco também fala das periferias existenciais, né? Tem muito a ver com isso que o senhor estava falando. Então, lugar onde falta esperança, falta alegria, né? Onde falta Deus, sim, falta alegria. Então, na sociedade moderna, contemporânea, com todas as suas complexidades, se agravam ou se multiplicam as periferias existenciais. E aí requer ainda mais fortemente o espírito missionário da igreja. Exatamente, né? Você fala das periferias existenciais, lembrando que Jesus esteve não somente nas periferias geográficas da região em que ele, inclusive o Evangelho de domingo, Jesus iniciou a sua missão na Galileia, né? A periferia geográfica ali, povo simples, povo sofrido, mas Jesus também esteve, né, a sua missão também, né, ele esteve nas periferias existenciais. Por exemplo, nós podemos até citar Zaqueu,
Maria Madalena, o próprio Pedro, né? As periferias existenciais, onde ele, né, entrava na vida daquelas pessoas e dava um sentido para elas, mesmo em relação ao mundo que muitas vezes não dá nada por essas pessoas. Jesus acreditou nas pessoas, no potencial delas. Por exemplo, ele escolheu para a sua missão, ele poderia ter ido para Jerusalém, escolher lá os doutores, já adiantava muito, né? Os homens que entendiam a palavra, os doutores da lei, os mestres, mas Jesus fez questão de buscar não somente nas periferias geográficas, mas a periferia existencial, aqueles, né, Pedro, Tiago, né, João, André. Então Jesus acreditou sim no potencial, ele continua acreditando no potencial, né, do ser humano, desde que haja a abertura, o arrependimento, e contrapondo também com a primeira leitura que nós vimos, né, onde Jonas anuncia, né, faz uma missão em uma metrópole, né, que é Nínive, uma missão muito árdua, a missão de Jonas, mas se cumpriu não o que Jonas queria, mas o que Deus quis, né? Então essa é a ação divina de Deus nas periferias existenciais de nossas vidas, às vezes nas confusões que muitas vezes temos. Eu pensava que era desse jeito, mas não é do jeito que Deus quer. Então é a ação de Deus que continua no tempo atual. Quantas periferias existenciais poderíamos citar nos tempos atuais, né? Hospitais, presídios, tantos outros lugares, né? E a ação de Deus tem que ser abundante nesses lugares. A periferia existencial matrimonial, né? A periferia existencial onde você tem muitas pessoas, mas se encontra sozinho, né? Nem sempre estar rodeado de pessoas significa companheirismo, né? Então são as periferias existenciais humanas que passamos. Mas Jesus está presente, né? Para dizer, olha, você vai conseguir. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não voltas a pecar mais. É isso que Jesus faz conosco. Perfeito. Muito bem, estamos em um podcast semanal. Toda terça e toda quinta temos um episódio do nosso podcast Abraço da Fé em Debate, tá? Hoje, falando sobre uma igreja em missão com o nosso querido sacerdote da Paróquia Sagrada Família, na Forania Oeste, aqui, cidade Campina Grande. É o nosso querido Padre Francisco, não é? E a gente aproveita para convidar você a interagir conosco em nossos canais de comunicação. Nosso Instagram, segue a gente lá, Abraço da Fé Produções. E também o nosso canal do YouTube, se inscreve nele, vai ter muita novidade para você, além de você acompanhar lá todos os episódios de podcast que a gente realiza, tá? Abraço da Fé Produções. Muito bem. Padre, todo cristão vem aqui à Terra, a gente nasce, Deus tem um propósito com a nossa vida, a gente tem uma missão. Queria que o senhor falasse sobre isso para aquela pessoa que nos acompanha, que vai tomar posse desse episódio e que muitas vezes acha que a vida não tem sentido, que ele é um a mais no meio da multidão, que ele poderia até muitas vezes nem existir. Então, a gente precisa lembrar sempre que todo cristão tem uma missão na Terra. A vida da gente tem um propósito a partir do plano de Deus. Então, a nossa missão por excelência, eu vejo a partir do Evangelho, né? A nossa missão por excelência, não tem outra missão, porque todas as outras partem dela, né? A missão por excelência do cristão, quer saber qual que é? É amar. É a missão por excelência, tudo deriva do amor, né? O perdão deriva de quem ama, rezar é próprio de quem ama, cuidar é próprio de quem ama, a caridade. Então, assim, a missão por excelência do cristão batizado é o amor. E um amor, né, que Jesus ensinou, amar até mesmo aqueles que não nos amam, né? Esse é o verdadeiro amor, né? Mas eu diria também, né, a missão de um cristão batizado também é ser sal e luz,
né? Como Jesus mesmo disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, a missão do cristão batizado é dar sabor à vida, né? É dar gosto. É dar gosto. E é iluminar. Eu costumo dizer que nós brilhamos, né? Todos nós brilhamos. Eu, você, todos nós brilhamos. Mas a luz que brilha em nós não é nossa. A luz é de Deus, né? Então, essa luz que está em nós é a luz de Deus, que nos proporciona, que nos ilumina, e uma vez iluminado, né, nós passamos a iluminar outras pessoas. Então, a missão do cristão batizado por excelência é amar, ser sal e luz, e eu diria ainda outra coisa, acrescentando, né, a missão do cristão batizado é ser imagem e semelhança de Deus, né? É ser imagem e semelhança. Nós não podemos perder isso. Está bem claro lá no Antigo Testamento, quando Deus criou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós não podemos de forma alguma perder a imagem a qual fomos constituídos. Fomos criados à imagem da Trindade e a semelhança de Deus, né? E temos como essência o amor. Daí que deriva todas as coisas. E eu acrescentaria também 3 verbos, o próprio verbo amar e o verbo orar e perdoar. Eis aí a missão de uma pessoa que se considera cristão, né? Quem é cristão, se não exerce esses 3 verbos, está muito distante do que é o cristianismo. Amar, perdoar e orar. Tudo que Jesus ensinou passa por esses 3 verbos, tudo. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse, passa por esses 3 verbos. Eu enfatizo muito isso na paróquia, né? O verbo amar, perdoar e orar, né? Então, e são os 3 verbos que nos eterniza, são os 3 verbos que nos levam para o céu. Quem quer ir para o céu, primeiro, sou cristão, tenho um passaporte, né? Porque todos nós temos um passaporte, recebemos o passaporte, que é o batismo. O visto é a fé. Não basta ter só o passaporte, né? Mas é necessário que tenhamos o visto, que é a fé. Mas, além do batismo que temos, do visto que devemos ter, que é a fé, esses 3 verbos devem nos acompanhar por toda a vida. Desde quando nascemos até o entardecer de nossa vida. O verbo amar, orar e perdoar. Então, eis a missão de um cristão batizado, né? Amar, por excelência, ser sal e luz, preservar aquilo que fomos constituídos, imagem e semelhança de Deus, e praticar esses 3 verbos. Se assim fizermos, já estamos bem próximo do céu, né? Muito bem. Este é o seu podcast Abraço da Fé em Debate, que acontece toda terça e toda quinta, através do nosso canal no YouTube, Abraço da Fé Produções, e você é o nosso convidado. Multiplique essa ideia, compartilhe o nosso link para que essa comunicação bonita possa alcançar mais vidas e edificá-las, tá certo? Hoje o nosso episódio é com o Padre Francisco, administrador da Paróquia Sagrada Família, lá na forania oeste da cidade da nossa querida Campina Grande. E o tema abordado nesse episódio é justamente a Igreja em Missão. Eu quero falar dos nossos parceiros, a Multimídia Suprimentos e Comunicação Visual, cujo telefone é o 3321 4082. Se comunica com eles e lá você vai tirar todas as suas dúvidas para viabilizar o seu material em comunicação visual. Também a Safety Car Proteção Veicular, que é uma empresa que trabalha 24 horas protegendo o seu veículo contra roubo, furto, colisão, incêndio, perda total e também terceiros, né? O telefone da Safety Car Proteção Veicular é o 3088-8865. 3088-8865. E o Instagram é Safety Car Proteção. Isto mesmo. E Padre Francisco está aqui, ele logo no início desse episódio falava da sua experiência missionária na Amazônia. Eu gostaria que o senhor falasse de sua experiência missionária em nossa diocese, na sua paróquia,
quanto tempo faz que o senhor está lá, qual o trabalho realizado, se tem alguma função em nível de diocese, qual seria. Falar um pouquinho da sua atuação na nossa querida Diocese de Campina Grande. Então, eu já assumi uma função, né, a nível de diocese. Na nossa diocese eu já estive como coordenador missionário da Comissão Missionária da Diocese, chamado COMID, né? Comissão Missionária Diocesana. Eu fiquei por 4 anos. Eu comecei como diácono, depois continuei como padre. Hoje, atualmente, o coordenador desta comissão da nossa diocese é o padre Marcos, né? Um abraço para ele. Então, atualmente eu estou como administrador paroquial da Paróquia Sagrada Família. Vai fazer 4 anos, né, que estou na paróquia. Ô padre, desculpe lhe atrapalhar, mas está dentro do contexto. Qual a diferença entre pároco de uma paróquia e administrador paroquial? Então, é um título que é dado, né? Geralmente o administrador paroquial, ele tem um tempo determinado pelo bispo. A qualquer momento o bispo pode remanejar, né, para outra paróquia, para outra missão. O pároco, ele determina o que é previsto no direito canônico. Ele fica por 6 anos, né, na paróquia. O administrador paroquial também, ele fica o tempo que o bispo determinar. No entanto, a diferença é mais essa, né? Sim. De pároco, né? Porque ele tem ali a provisão, todos nós temos, né? O pároco Isso. E o administrador. Mas a previsão é de 6 anos que ele fica. Né? O administrador também tem, mas ele pode ser remanejado a qualquer momento pelo bispo por uma necessidade missionária. Mas a diferença é bem mínima, né? Entendi. No entanto, todos os dois, tanto o administrador paroquial quanto o pároco, têm o poder de decidir em relação à paróquia, né? Da questão administrativa da paróquia, a gente decide da mesma forma, tanto o administrador quanto o pároco. Perfeito. Pode continuar. Então, aí estou na paróquia, né, por 4 anos. É uma paróquia bem dinâmica e você falou bem, né? É uma das maiores paróquias na dimensão do fluxo de pessoas. Muitas pastorais, muitos movimentos, né, serviços, né? Nós implantamos agora recentemente a espiritualidade da Mãe Rainha, reimplantamos, né, com os jovens a infância, adolescência missionária, né, que é um organismo próprio da missão, né? Então, assim, é uma paróquia bem dinâmica, bem desafiadora. Temos um dos grandes eventos que a gente retomou o ano passado, que já fazia bastante tempo que não havia, que é o Arrastão do Ressuscitado. É um dos maiores eventos da paróquia, né? E a Semana Santa, que é em todas as paróquias, né, bem movimentado, mas a nossa paróquia eu vi algo extraordinário. A multidão de pessoas, né, a participação, o povo é bem fervoroso, o povo se faz presente. Então é uma paróquia bem dinâmica, é uma paróquia bem movimentada, né? Então, a minha missão aqui, a missão na diocese, né, eu já passei por algumas paróquias, não como administrador paroquial e não como pároco, mas como vigário paroquial, né, fiquei na catedral por 2 anos, né, depois o bispo pediu a mim, né, para ajudar a paróquia do Estreito, ali do Sítio Lucas. Eu fiquei por 2 meses, né, um trabalho emergencial, estive lá. E depois da catedral o bispo me enviou para a Sagrada Família, onde estou até o tempo presente, né? E posso dizer que estou muito bem na paróquia, graças a Deus, né? As pessoas são pessoas participativas, a gente se sente motivado pelo povo. O padre também deve motivar o povo. E assim, é um povo dinâmico, né? O que a gente propõe, o povo abraça a causa. E a nossa missão atual, como eu havia dito logo no início, é na Capelinha Santa Rita, no bairro do Ronaldo Cunha Lima, que é um bairro, sabe, Edgley, que é um dos bairros mais carentes do setor onde fica a paróquia Sagrada Família. É um dos bairros mais carentes. E nós não nos fazíamos presente. Estamos nos fazendo presente agora, né? Nós não nos fazíamos presente naquele bairro. Nós visitávamos, né, tinha algumas atividades, mas nós não tínhamos um espaço para dizer, não, esse espaço vai ser a identidade da capelinha. Hoje nós temos, inclusive já rezamos a primeira missa o ano passado, dia 29 foi a primeira missa que rezamos, né? 29 de dezembro. Não, desculpa, 29 de outubro. No encerramento missionário, nós tivemos a primeira missa, foi. Então hoje nós temos o terreno, já construímos o muro, as grades. Esse ano vamos começar
erguer as colunas para implantar a capela física, porque a capela espiritual já tem uma dinâmica. Então, a princípio é esse, né, o meu trabalho. Sou um padre jovem, né, assim, tenho um pouco menos, né, de 5 anos de ordenação sacerdotal, mas muito feliz, né, pelo meu ministério. A gente encontra desafios missionários, mas é o que Jesus disse, né? Toma a minha cruz, renuncia a si mesmo e segue-me. Né? Então, a princípio, são essas as minhas atividades, as atribuições, né, que faço. Deus me deu a graça, né, também de evangelizar por meio da música. Era isso que eu ia falar, o seu Sim. projeto missionário a partir da música. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. A gente vai fazer um episódio só musical com o Padre Francisco. A gente vai preparar, ele vai trazer um pessoal para tocar, dar um suporte para ele, e a gente vai falar de maneira específica desse lugar, desse espaço estratégico que é a música no processo de evangelização. Mas eu queria que o senhor já deixasse um aperitivo aí e falasse um pouco desse seu dom e desse seu trabalho musical. Eu muito feliz. Desde 2022, Deus me deu esse dom, sabe? Esse dom foi despertado em 2022, de compor, né? Tenho composições, já gravamos aí A Brisa Suave, A Sagrada Família, que é uma canção da paróquia, muito bonita. Então eu agradeço muito a Deus. É uma forma de evangelizar, né? de missionar também, de falar do amor de Deus, né? Por meio da canção. Então eu fico muito feliz, né? Por esse dom que Deus me deu, me aperfeiçoo cada vez, mas tudo que a gente compõe, né? Os compositores, de modo geral, a gente que é padre, a gente sempre tem como base a palavra de Deus e a experiência de oração que a gente tem no dia a dia, né? Então, é uma das formas também que Deus me concedeu, Deus me confiou também de evangelizar por meio da canção. E eu acredito que Deus tem muitos planos aí para mim. Tenho muitas composições que estão guardadinhas, né? Inclusive já compus 2 canções, né, para Nossa Senhora, uma do Espírito Santo e tem a da Sagrada e outras mais, mas enfim, o bloco aqui é sobre a missão, né? Mas só uma palhazinha, né? Porque é uma forma também de missionar, de evangelizar. Com certeza. Quantas vezes a gente é tocado por uma canção, né? A canção, inclusive, faz parte da liturgia. A música, ela faz parte da liturgia, né? Tem música, né, que acompanha o rito e tem música que faz parte do rito. Então, a música, ela faz parte da liturgia. Está dentro da liturgia, né? O ato penitencial é a música, né, que acompanha o rito, né? O Glória faz parte do rito, né? Então, isso é importante a gente perceber. É uma forma de evangelizar também. Perfeito. Muito bem, este é o seu podcast semanal, Abraço da Fé em Debate, e a gente conta hoje com um episódio muito importante na vida da igreja, que é justamente a missionaridade, não é? O nosso querido bispo, Dom Ducênio, nesse percurso dos 75 anos e na última Assembleia Diocesana, falava dessa missionaridade da igreja, do espírito, do sentido diocesano, né? Do espírito diocesano, usa inclusive um termo, a diocesaneidade, né? Então, essa ideia de organismo, de uma igreja em movimento, uma igreja dinâmica e que é sistêmica, ela termina gerando uma eficácia maior em sua ação enquanto igreja, em sua ação missionária. Não é, padre? Sim, a nossa diocese, ela tem uma identidade própria, né, na sua missionariedade. Inclusive, nesses últimos 3 anos, o bispo está enfatizando bastante, né, a história da diocese, os 75 anos de missão, onde nós temos a história dos missionários religiosos, redentoristas, né, passionistas, os franciscanos, os deonianos. Então, muitas congregações religiosas que contribuíram e vêm contribuindo muito com a nossa diocese. E essa dinamicidade, esta missionariedade da nossa diocese nos últimos tempos, né, vem focando aí para nós celebrarmos os 75 anos da diocese. O bispo pede, né, para reimplantar os organismos missionários que haviam fechado, né, por exemplo, a infância e adolescência missionária,
o Comipa, que é a Comissão Missionária Paroquial, muitos organismos de missão. Então o bispo pede, né, aos padres... Um novo ardor missionário. Um novo ardor missionário, exatamente. E para isso, a própria comissão, né, da diocese, ali com o padre Luciano Guedes, né, da catedral, né, vem motivando a peregrinação da imagem. Que é uma ação missionária espetacular. Isso, uma ação missionária muito bonita. Inclusive, a gente vai receber esse ano, na nossa forania, a imagem, e ela vai peregrinar todas as paróquias que compõem a forania, que são 8 paróquias. E um marco missionário da diocese, que eu acho interessante e muito bonito que o bispo fez, que é a peregrinação das paróquias à catedral. Inclusive, nós da Sagrada Família, juntamente com a paróquia de Sumé, estaremos fazendo a peregrinação dia 4 de fevereiro. Então é muito bonito esse trabalho da gente estar em comunhão, né, com a nossa diocese, levando os fiéis para conhecer. Tem muitas pessoas que não conheciam a catedral. A cripta. A cripta, né, que foi um propósito, né, do nosso bispo, né, e uma coisa muito bonita, onde tem a confissão todos os dias para você rezar, para você... Então, isso são atividades missionárias que se tornam uma identidade própria, né, da nossa diocese. Outra atividade missionária que eu acho interessante, né, que é própria de todo bispo, é a visita canônica, pastoral, a visita canônica pastoral do bispo. Inclusive, ele esteve já na nossa paróquia. É muito lindo esse momento, sabe? Onde o bispo se reúne, né, conversa com o conselho, conversa com as lideranças, motiva. Então, a nossa diocese, ela tem essa identidade própria, essa dinamicidade, e graças a Deus as coisas vão caminhando, né? Eu achei bonito, padre, quando o senhor falou de 2 movimentos nesse contexto missionário, tendo em vista os 75 anos. As paróquias que visitam a casa-mãe, a catedral, a cripta, sim, faz todo um percurso espiritual ali com as peregrinações, mas também a imagem da mãe, da Imaculada Conceição, que vai até as paróquias nesse movimento. Então, que estratégia, sim, bonita, né? As paróquias vão até a casa-mãe e a mãe vai até as paróquias. Que coisa linda. Interessante essa analogia, essa comparação que você faz. Muito, muito interessante. Ao mesmo tempo que os filhos vão à casa da mãe, a mãe vai à casa dos filhos, né? Muito bonito. Muito lindo, essa dinamicidade, esse trabalho missionário. E tudo vai combinar. Eu não recordo agora a data que vai ser dos 75 anos que vai ser celebrado esse ano agora. Eu não recordo a data. Mas vai culminar com um grande evento, né? Vai vir o Núncio Apostólico. Se eu não me engano, parece que é... Padre Luciano esteve conosco fazendo um episódio de podcast e ele falou das datas. Eu também não lembro agora. Mas vai ser um momento muito importante, né? Em que vai culminar, tudo vai culminar nessa grande celebração com o Núncio Apostólico, tudo. Então vai ser muito lindo. Continuando, padre, eu vou provocar o senhor a falar um pouco a partir da sua percepção, daquilo que o senhor lê e experienciou. Quais seriam as características de um bom missionário? Ok, são diversas, né? As características são muitas, mas eu vou enfatizar aqui 6. Certo. Da minha perspectiva, né, de compreensão do que eu já li sobre missão e do que eu vejo nos missionários. 6 características próprias para um bom missionário e para ele exercer bem a sua missionariedade. Primeira característica, humildade. O missionário ele tem que ter humildade, né? Porque o missionário ele não fala em nome dele mesmo. Por exemplo, a humildade de Jonas, com todo aborrecimento, mas ele teve que exercer a humildade, né, de saber que, né, Deus queria da forma, né, que ele achou melhor, porque o povo se arrependeu. Então, a humildade do missionário, de se submeter. Não, meu Senhor quer dessa forma, então é dessa forma que deve ser. Então, a humildade. Quem não tem humildade, não tem como exercer bem a missionariedade. Vai ficar chateado, vai ficar com raiva. Então, primeira virtude, primeira característica é a humildade. A segunda, a simplicidade. Viver uma vida simples. Não significa dizer que você não deva usar seus paramentos. Por exemplo, eu uso todos os meus paramentos. Eu gosto de andar de clésima, eu gosto de usar batina. Todos os domingos, praticamente, eu estou de batina com os meus fiéis, né? Mas a simplicidade não significa no sentido de... Não, é o modo de viver, né? Viver de modo simples, né? Sem complicar as coisas, né? Então, a simplicidade na vida do missionário.
Se você vai a uma casa, não exigir. Imagina eu na Amazônia, lugar diferente, comida diferente. Eu perdi 7 quilos quando eu estive lá, mas quando eu me acostumei com a comida, engordei o dobro. Então a simplicidade, né? Chegava em um ambiente, comia uma comida que nunca tinha entrado no meu paladar. Tomei muito açaí, cupuaçu, né? Então tudo que eles ofereciam era o que eles tinham. Então o missionário tem que ter uma simplicidade nesse sentido de vida, de viver, né? Coragem. Outra característica de um bom missionário é ter coragem, né? Por que foi que Jesus escolheu André e Pedro, Tiago e João? Homens corajosos, enfrentando as bravuras do rio, enfrentando as bravuras do mar. Então tem que ter coragem. O missionário tem que ter coragem. Aonde mandar, eu irei. Não é só ir para onde eu quero, é ir onde a igreja tem necessidade. Então, coragem. A quarta característica é disposição. Eu tenho que ter disposição, né? Disposição no servir, né? Disposição, né, no caminhar. Então, a disposição é uma das características de um missionário. E as duas últimas, fé e amor, né? Eu tenho que ser um homem de fé. O missionário tem que ter fé, porque muitas coisas, né, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar desafios. Se a gente for olhar pelo olhar humano, a gente fracassa, a gente desiste. Mas é a fé quem nos faz ir além, né? E a última virtude é o amor. Como é que pode ter um missionário que não ama, né? O amor acima de tudo, o amor ágape, né? E depois o amor próprio que a circunstância exige. O amor de pai, o amor de mãe. Então, o missionário é uma pessoa, deve ser uma pessoa amorosa. Não deve cultivar o ódio no coração, né? O missionário, ele é uma pessoa amorosa, ele não cultiva ódio, mas, no entanto, ele corrige, como Jesus corrigiu. Exorta com amor. Exorta com amor, exatamente. Então, são as 6 características que eu atribuo ao bom missionário. Muito lindo. Muito bem, este é o seu podcast semanal, Abraço da Fé em Debate, hoje com um episódio maravilhoso, estratégico para a vida da igreja, que é a Igreja em Missão. Estamos falando com o nosso querido Padre Francisco, ele que é administrador paroquial da Paróquia Sagrada Família, né? E eu quero falar de mais 2 parceiros, a Clínica Maior, que é o Instituto de Ortopedia, Reumatologia e Acupuntura Médica, fica no bairro da Prata, aqui em Campina, pertinho da Igreja do Rosário. Clínica Maior, que em seu complexo conta com academia maior, equipamentos de ponta e uma equipe que vai supervisionar você em suas atividades. Tudo isso sob a direção da nossa querida e competente doutora Gertrudes. Também quero falar da Acuidar. A Acuidar, cuidadores de pessoas, né? É uma franquia sediada em Campina Grande, uma franquia bastante forte, não é? Nesse nicho de mercado, que está presente em cerca de 150 cidades do nosso país. Aqui em Campina, o escritório da Acuidar fica ali no complexo jurídico, ali no bairro da Liberdade, tá? E conta com a administração da nossa querida Maria Divânia. E o telefone é o 91 35 6799. 91 35 6799. O Instagram deles é Acuidar Campina Grande. Você que está precisando de um cuidador, saiba que essa empresa tem um cuidador certo para a pessoa que você ama. Que tema bom, viu? A Igreja em Missão é um tema desafiador, mas também é um tema que está no coração da igreja e que faz ela transcender de si mesma e ir ao encontro dos filhos e filhas de Deus. A gente falava de 6 características que o senhor lindamente trouxe para a gente aqui de um bom missionário. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente quais os desafios que o senhor percebe como os maiores desafios para a viabilização de uma ação missionária feita pela igreja nos dias de hoje. Então, partindo, né, da própria teologia, né, existem 3 desafios que são gritantes, né, para exercer a missionariedade.
Um dos desafios é que está dentro da própria Sagrada Escritura. O próprio Jesus disse, são muitos os convidados e poucos os escolhidos. Mesmo que seja uma atividade missionária, né, existem alguns critérios para escolher um padre, para escolher um diácono, para uma pessoa falar em nome da igreja, entendeu? Então, a igreja ela é simples, ela é humilde, mas tem critérios que devem ser levados em consideração. E um dos desafios é esse, são poucas as pessoas. Por exemplo, foi lançada agora, recentemente, a estatística de quantos bispos, de quantos padres, quantos diáconos. Então, a cada ano vem diminuindo muito. Principalmente na Europa, a quantidade de missionários ministeriais, né? Interessante, padre. A Europa foi um celeiro de vocação e trouxe muito missionário para o Brasil, né? E hoje... O efeito contrário agora. Perfeito. Né? A Europa precisa de missionários, né? Você vê, durante muito tempo foi ela quem alimentou, né? Inclusive, na nossa diocese vieram muitas pessoas, né? Missionários, né? Daquela região. Então, o que vem acontecendo é isso. A quantidade de pessoas, são muitos os operários e poucos os escolhidos. Né? Então, esse é um desafio que sempre vai prevalecer, porque cada vez mais vai aumentando o número de pessoas e diminuindo o número de pessoas capacitadas, né, para a catequese, para o ministério, o próprio ministério sacerdotal, que é um pouco exigente. Né? Então, assim, existe esse desafio, mas o principal desafio é esse. Né? É esse. O segundo desafio, o qual eu trago, que é o individualismo. A igreja vai crescendo, é verdade, mas vai crescendo também o individualismo. Eu digo isso eu tenho pouco tempo enquanto administrador paroquial, mas eu percebo isso. Você vai propor uma atividade a nível de paróquia, os grupos se fecham em si mesmo. É um desafio, ultimamente, muito grande, não somente para mim, mas para muitos de outros irmãos meus padres. Porque cada grupo pensa somente no seu grupo. Ah, não, é somente o EJC, é somente o SCC. Não, é o todo. A igreja é o conjunto. É o conjunto. Inclusive, quando eu estava na Amazônia, eu era diácono. Aí chegou um jovem, isso é interessante, né? Se torna até um pouco engraçado. Chegou um jovem para mim e disse, padre, parece que o senhor não é PJ não, né? Você sabe o que é PJ? Pastoral de Juventude. Pastoral da Juventude. O jovem olhou com uma fala irônica. Padre, que eu fui já como padre, já no finalzinho, fui passar umas férias lá. Sim. E o padre lá me confiou algumas atividades, né? Sim. Né? Aí, padre, parece que o senhor não é PJ não, né? Eu disse, olha, eu serei PJ a partir do momento que PJ foi igreja. E da mesma forma, nós podemos usar esta palavra para diversos outros movimentos e serviços. Eu sou SCC, se SCC for igreja. Eu sou EJC, se EJC for igreja. Então, porque antes do SCC, antes do PJ, antes da pastoral familiar, a igreja já era. E todos esses movimentos são igreja. E todos esses movimentos devem ser igreja. Deve ser. Então, um dos desafios para a missão paroquial, e a gente acredita que também pode ser para a missão diocesana, um dos grandes desafios para a missão paroquial é esse, o individualismo. Porque... Desculpa lhe atrapalhar, mas está nesse contexto. Interessante que vivenciar 3 dias de EJC, de SCC, um encontro forte, um momento forte, é fácil. Né? É bom, é restaurador, animador, sim, mas é preciso sair da tenda, aquela tenda que Pedro queria montar, né? E Jesus diz, não, é preciso descer a planície, né? Sim. Então, é necessário ir para o cotidiano pastoral e litúrgico, celebrativo, sacramental da vida da igreja. Não ficar em si mesmo, né? Exatamente. Esse é o desafio, né? De trabalhar em comunhão, né? Se a igreja me pede, eu estou à disposição, né? Pastoral de conjunto. Pastoral, né? De conjunto. O outro desafio, né, é que ainda tem países, isso é um levantamento teológico, né, ainda existe países fechados para o evangelho. Isso dificulta muito a vida dos cristãos, dificulta muito o crescimento, vem as represálias, vem mortes. Graças a Deus, nós ocidentais, nós temos, entre aspas, podemos dizer, um pouco de tranquilidade. Mas os orientais, os países que ficam ali no Oriente, a Ásia, esses países, eles sofrem muito, os cristãos são muito perseguidos. Então, são os 3 principais desafios. Só que você pode falar também de desafio cibernético também, sabe?
Sim. Os problemas cibernéticos, né? Por exemplo, recentemente, ontem mesmo, eu estava escutando uma reportagem de Frei Gilson. Sim. De uma pessoa que pegou, recortou uma fala de Frei Gilson, em que dizia que dava a entender que ele estava falando mal das imagens, tudo, fez um recorte. Então, é um desafio muito grande hoje as redes sociais. Porque um campo minado, né? O campo minado, que a pessoa pode recortar uma fala sua, né, e manipular isso. Então, assim, é um desafio também para a missão. É boa as redes sociais, mas levando em conta que nós corremos muito esse risco, né? Verdade. A exposição é grande e às vezes retira do contexto e dá outra conotação. Sim. Trabalhar com comunicação é esse risco o tempo todo, por isso que a gente abriu a Abraço da Fé Produções, uma tentativa de operacionalizar uma comunicação a serviço da vida e da dignidade das pessoas, a partir de princípios éticos, comunicar para a inclusão, como nos convida a igreja, né? E eu quero lembrar a você que esse podcast acontece toda terça-feira com um tema voltado à espiritualidade, à igreja, à religião. Também nas quintas-feiras a gente realiza um episódio voltado para a questão jornalística, tratando de política, de economia, de mobilidade urbana, de cultura, de arte, de música, de muitos temas que lhe interessam, tá? Se você quiser patrocinar o nosso podcast, liga para a gente e manda o seu WhatsApp para a gente também, é o 993064000. Se você quiser alocar esse espaço para realizar o seu podcast, também entre em contato com a gente, é um espaço climatizado, com um equipamento que a gente se esforçou muito para trazer o melhor, agregar valor àqueles podcasts que aqui podem ser gravados e transmitidos, tá? O telefone é o 993064000. E se você quiser que a gente produza o seu evento, só é ligar para a gente ou mandar a sua mensagem através do WhatsApp. 993064000. Falar em evento, a Abraço da Fé Produções este ano inicia com o primeiro evento de 2024. Será a nossa querida irmã Kelly Patrícia, no dia 24 de fevereiro, é um sábado à noite, a partir das 19h30. O local, ingressos, vendas de ingressos, valores, tudo isso a gente vai soltar essa semana em nossas redes sociais, tá? É a Noite Quaresmal, um evento diferente, Campina nunca experienciou. Durante a Quaresma, a gente vai fazer com a participação de um sacerdote querido, Padre Rodolfo Lucena, irá conduzir um momento a partir da espiritualidade quaresmal, trazendo formação, catequese e espiritualidade. Irmã Kelly Patrícia fará um show orante com toda a sua experiência nessa área musical e espiritual, como a gente conhece há tantos anos, e faz um tempinho que ela veio a Campina, por isso a gente quis abrir a sequência de shows, de eventos da Abraço da Fé Produções, trazendo ela para Campina Grande. Irmã Kelly Patrícia e Padre Rodolfo, na Noite Quaresmal, primeira edição, em 24 de fevereiro deste ano, tá? Primeiro evento da nossa produtora no ano 2024. Eu quero falar aqui de mais 2 parceiros e a gente já vai indo para a reta final do episódio de hoje, tá? Quero falar da Multimídia Suprimentos e Comunicação Visual. A Multimídia é uma empresa que atua no mercado há quase 20 anos, realiza produção em comunicação visual que vai agradar a você, a sua empresa e ao seu evento. O telefone da Multimídia é o 33 21 40 82. Liga para eles, vá até a empresa e confere, certamente vai lhe atender com aquilo que você necessita em comunicação visual. Também quero falar da Safety Car Proteção Veicular. É uma empresa que trabalha para o seu bem-estar, a sua segurança, a sua comodidade, gerando proteção veicular em 24 horas, tá? Durante 24 horas.
O telefone é o 3088-8865. 3088-8865. Safety Car, proteção veicular. Padre Francisco, eu queria que a gente falasse agora desse impacto do espírito missionário exatamente na Diocese de Campina Grande. A gente falou de várias iniciativas dentro do contexto dos 75 anos da Diocese, mas eu queria que o senhor, com a sua experiência em missão, com a função que o senhor exerceu no campo missionário, conseguisse compartilhar conosco um pouco desse caráter missionário tão presente na querida e pujante Diocese de Campina Grande. Então, esse caráter missionário, né, que se dá na nossa diocese, tem como colaborador os padres, né, todos nós colaboramos com o bispo nas nossas respectivas paróquias, e a nossa diocese ela tem agora um legado, né, que vai ficar para a história, que está sendo ainda, né, ainda falta um volume, mas a diocese lançou um livro em 3 volumes, já foi lançado o volume 1 e o volume 2, que conta toda a história missionária da diocese. Então, isso é importante, né? A história que era contada, agora é a história escrita. Inclusive, eu tenho os meus 2 livros, estou esperando o 3º volume, exatamente para completar essa história. Então, isso é interessante percebermos a história da nossa diocese, a história missionária, né? Os desafios que ela enfrentou, né, há décadas atrás e os desafios que ela enfrenta no tempo atual, né? Desafios sempre vão existir, né? Desafios que vêm, né, em roupagem diferente, mas os desafios sempre existirão. Os desafios missionários é aí onde entram as virtudes próprias do missionário, a disposição, a fé, a coragem, a humildade, a simplicidade para enfrentar esses desafios. Então, a nossa diocese, graças a Deus, ela está aí, né, nessa dinamicidade missionária, né? Temos um bispo que se faz muito presente, viu? É um bispo que cobra mesmo. Eu lembro quando eu era da comissão missionária, ele puxava mesmo a orelha, chamava atenção, né? Estava junto. Então, nós temos essa alegria, né, de termos um pastor presente, acompanha, né? Atuante, né? Pela idade dele, mas ele está sempre presente, né, nas paróquias, todos os festejos, visita pastoral. Então, a dinamicidade missionária da nossa diocese está, né, de parabéns, né, pelo nosso bispo, pelo trabalho que cada padre realiza, né, na porção que lhe foi confiada na paróquia. Então, a princípio é isso. E esse legado, como eu falei, né, a gente não poderia deixar de dizer, a história da diocese que era falada, agora a história da diocese que é escrita. Nesses 3 volumes, né, já foram lançados 2, vem o 3º. E é interessante que não é uma obra que foi escrita por escritores de fora, da própria diocese. Padre Carlinhos, Padre Luciano Guedes, Padre Fabiano Melo, Padre Rômulo, né, Padre Carlinhos, né, e Padre Assírio também, que é o vigário paroquial lá da minha paróquia, né, é um padre também que acompanhou muito, né, acompanha muito a história da diocese e conhece muito. Então, né, Monsenhor Apolinário, que foi entrevistado, que muitas coisas ele traz, né, também para a gente. Então, assim, nós temos esse legado que agora está registrado, né, escrito, e vai ficar por toda a vida. Então, essa é a dinamicidade, a missionariedade da nossa diocese. Legal, uma diocese que está no seu 8º episcopo, né, o 8º bispo, sim, Dom Ducênio, que Deus ilumine ele no governo da igreja local da nossa diocese, dando-lhe sabedoria, discernimento e essa coragem que ele tem para estar tão presente como o senhor bem falou. E aí, a partir do nosso bispo, a gente saúda todo o clero, padres que são párocos, vigários paroquiais e administradores paroquiais, que Deus os ilumine, o Espírito Santo os abençoe, os conceda tudo que eles necessitam para conduzir o rebanho do povo de Deus. E as religiosas e religiosos que têm o seu papel e a sua atuação tão bonita em nossa diocese. Então, é uma diocese que também é recheada de leigos, líderes, pessoas que dedicam suas vidas, embora tenha a sua posição laical, mas são batizados e, como cristãos católicos, também dão a sua contribuição para que essa igreja seja esse corpo vivo de Cristo, operante, pujante
e tão dinâmica na vida da igreja em nossa querida diocese. Então, certamente é o tema da missionariedade, é um tema vasto e lindo, não é? Muito belo, e traz aquilo que é próprio do coração da igreja, e um episódio de podcast só nos desperta para estudar e para tentar compreender cada vez mais esse aspecto da nossa amada igreja. Eu quero reiterar meu agradecimento por sua disponibilidade, sua generosidade em nos atender para estar conosco hoje, né? Eu quero agradecer e pedir a Deus que abençoe o senhor em sua vida, em seu ministério sacerdotal e na viabilização da sua missão hoje à frente da Paróquia Sagrada Família. Quero agradecer a você que nos acompanha, que é fiel nessa caminhada, e quero agradecer também aos paroquianos da sua paróquia, que certamente vão tomar posse, assim como tantos outros, desse nosso episódio. Quero lembrar aqui, antes de concluir, os nossos parceiros, falar dos dois últimos, né? A Clínica Maior, que é o Instituto de Ortopedia, Reumatologia e Acupuntura Médica, fica no bairro da Prata, conta com uma academia maravilhosa em sua infraestrutura e tem a nossa querida doutora Gertrudes como diretora, como comandante de um grupo maravilhoso. E a cuidadores de pessoas, cuidar com amor é a nossa missão. Veja, está no contexto de missão. A Cuidadores, que fica aqui no complexo jurídico de Campina Grande, no bairro da Liberdade, tem nossa querida Maria Divânia como diretora da A Cuidar Campina Grande, né? E o telefone é o 991 35 67 99. O Instagram, A Cuidar Campina Grande. Sempre com o cuidador certo para aquela pessoa que você ama, tem muito carinho e deseja deixar uma empresa que vai confiar a essa empresa a escolha de um cuidador que tenha credibilidade para cuidar com eficiência dessa pessoa que você ama. Então, Padre Francisco, muito obrigado. Eu queria que o senhor concluísse o episódio de hoje nos concedendo uma bênção, o senhor enquanto sacerdote, e que Deus abençoe o senhor e a sua missão em nossa querida Diocese de Campina Grande. Agradeço, né, também pela oportunidade, né, de poder estar aqui. É o primeiro podcast, né, que participo deste ano. Então fico feliz e que Deus possa abençoar, né, vocês e que busquemos esse conhecimento. Os podcasts que são trabalham de temas que nos motiva, né, a estudar mais, a conhecer sobre a nossa igreja. Né? A gente ama aquilo que conhece, né? Então é importante a gente conhecer a nossa igreja para amarmos cada vez mais. Então que Deus abençoe, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós que estão acompanhando esse podcast a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coisa boa, um abraço da fé para você e até o próximo episódio, se Deus quiser.